Existe uma diferença entre a mente, que deseja resultados extraordinários, e a mente que os atrai. A diferença não está na intensidade do desejo. Está na qualidade do estado interno, a partir do qual o desejo opera. A mente que deseja extraordinário, mas que opera a partir de estados de escassez, de dúvida e de limitação, envia um sinal ao campo ao redor que é inconsistente com o que está sendo pedido. E o campo responde ao sinal, não ao pedido. A mente que atrai resultados extraordinários não é necessariamente a mais inteligente. Não é a mais talentosa. Não é a que mais trabalha. É a que aprendeu a manter um estado interno de expansão, de certeza e de possibilidade de forma consistente o suficiente para que o campo ao redor comece a se organizar em resposta a esse estado. Napoleon Hill dedicou décadas identificando as características específicas dessa mente, não como teoria metafísica, como observação prática e repetível de padrões que apareciam consistentemente nas histórias das pessoas cujos resultados excediam o que qualquer análise de capacidade ou de circunstância poderia prever. E o que encontrou foi um conjunto de características que podiam ser desenvolvidas, que podiam ser instaladas através de práticas deliberadas e que, quando instaladas, mudavam o que o campo ao redor respondia de formas que as pessoas que as desenvolviam descreviam como notável, mas que Hill descrevia como simplesmente a lei funcionando como sempre funcionou. Esta manhã, você vai entender o que é a mente que atrai resultados extraordinários. Vai conhecer as 7 características que Hill identificou como as mais determinantes. E vai sair daqui com as práticas específicas para desenvolver cada uma delas, de forma que a sua mente se torne progressivamente mais poderosa em atrair o que foi criada para criar. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: minha mente atrai resultados extraordinários, não como uma afirmação que você acredita completamente agora, como a declaração da direção em que sua mente está se movendo através desta manhã e das práticas que vão seguir. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque esse desenvolvimento acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente se expandindo para receber o que vem a seguir. Sinta a qualidade do estado que essa respiração está criando. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que a atração não é uma força mágica que opera independentemente do estado interno. É o resultado natural e previsível de um conjunto de condições internas que criam um campo de coerência entre o que a pessoa é e o que está tentando alcançar. E quando esse campo de coerência existe, o que está sendo buscado e quem está buscando estão em ressonância de uma forma que organiza as circunstâncias, as percepções e as ações em direção ao resultado desejado. O problema que a maioria das pessoas enfrenta não é falta de desejo. É incoerência entre o desejo e o estado interno a partir do qual o desejo opera. Você quer prosperidade, mas opera a partir de um estado de escassez que contradiz a prosperidade antes que qualquer ação seja tomada. Você quer relacionamentos profundos, mas opera a partir de um estado de fechamento que impede a vulnerabilidade que os relacionamentos profundos exigem. Você quer saúde, mas opera a partir de um estado de descuido, que é inconsistente com o cuidado que a saúde demanda. Essa incoerência não é falha moral, é simplesmente a distância entre o estado atual e o estado que o resultado desejado exige. E a mente que atrai resultados extraordinários é a que aprendeu a reduzir essa distância de forma progressiva e consistente. Provérbios 23, versículo 7 captura isso. Como ele imagina em sua alma, assim ele é. O que você imagina em sua alma não é apenas o que você deseja, é o que você acredita ser verdadeiro sobre si mesmo e sobre o que é possível para você. E é esse nível de crença, não o nível do desejo declarado, que determina o que você atrai. Pense agora, em que nível de resultado você genuinamente acredita ser possível para você. Não o que você deseja, o que você acredita ser possível.
Essa crença é o campo de atração que está operando agora, e tudo que você está atraindo é consistente com essa crença, não necessariamente com o desejo. Hill identificou 7 características que distinguem a mente que atrai resultados extraordinários. 7 qualidades que, quando presentes e fortalecidas, criam o campo de coerência que organiza as circunstâncias ao redor de forma a produzir resultados que excedem o que parecia possível a partir das condições externas. A primeira característica é o que Hill chamava de certeza operacional. A capacidade de agir com certeza antes de ter evidência suficiente para justificar a certeza de forma lógica. Não a certeza ingênua que ignora os desafios reais. A certeza operacional que reconhece os desafios e ainda assim move com a confiança de que o resultado é alcançável e de que os recursos necessários se tornarão disponíveis no processo. Hill documentou que essa certeza operacional era percebida pelas pessoas ao redor de uma forma que criava efeitos práticos reais. Pessoas com certeza operacional eram percebidas como mais capazes antes de demonstrar capacidade. Recebiam mais oportunidades antes de ter histórico que as justificasse. Criavam mais colaboração antes de pedir formalmente, porque a certeza que projetavam criava um campo de confiança que as pessoas ao redor respondiam. A ausência de certeza operacional criava o efeito oposto. Pessoas que demonstravam dúvida sobre sua própria capacidade, mesmo quando tinham competência real, eram percebidas como menos capazes do que eram. Recebiam menos oportunidades, criavam menos colaboração. Não porque fossem menos capazes, porque o campo que projetavam não convidava as respostas que a certeza teria criado. A segunda característica é o que Hill chamava de expectativa ativa. O estado em que você genuinamente espera que o resultado que está buscando vai acontecer. Não como passividade esperançosa, como a orientação ativa de percepção e de ação de alguém que está operando com a certeza de que o destino está chegando e que está ativamente procurando os próximos passos na direção dele. Hill documentou algo específico sobre a expectativa ativa. Ela mudava o que as pessoas percebiam. Alguém em estado de expectativa ativa de prosperidade notava oportunidades de criação de valor que simplesmente não apareciam no campo perceptivo de alguém em estado de escassez. Não porque as oportunidades fossem diferentes, porque os filtros perceptivos estavam diferentes. Diga agora: minha mente está em estado de expectativa ativa e percebe as oportunidades que o estado de escassez tornava invisíveis. Mais uma vez, minha mente está em estado de expectativa ativa e percebe as oportunidades que o estado de escassez tornava invisíveis. De novo, minha mente está em estado de expectativa ativa e percebe as oportunidades que o estado de escassez tornava invisíveis. A terceira característica é o que Hill chamava de gratidão amplificada. Não a gratidão como prática de bem-estar genérica. A gratidão como o estado emocional específico que sinaliza ao subconsciente que o que está sendo recebido tem valor e que o subconsciente, respondendo a esse sinal, cria as condições para que mais do que tem valor seja recebido. Hill foi específico sobre como a gratidão amplificada funciona. Não é a lista de gratidões recitada mecanicamente sem emoção. É a gratidão sentida com a intensidade de alguém que genuinamente percebe o valor do que está recebendo. Gratidão pelo que já tem, pelo que está a caminho, pelos obstáculos que ensinam, pelos atrasos que preparam, por tudo que está contribuindo, mesmo que de forma não óbvia, para o resultado que está sendo construído. Essa gratidão amplificada cria um estado emocional de abertura e de receptividade, que é o ambiente mais propício para que o que está sendo desejado possa de fato ser recebido, porque a mente fechada pela escassez, pela ansiedade ou pela impaciência, literalmente, não consegue receber o que está sendo oferecido. A mente aberta pela gratidão genuína é a que está em posição de receber. A quarta característica é o que Hill chamava de foco de precisão. A capacidade de manter a atenção no objetivo com uma consistência e uma especificidade que vai muito além do desejo genérico de ter resultados melhores.
A mente que atrai resultados extraordinários sabe exatamente o que quer com uma precisão que a maioria das mentes nunca alcança. Hill documentou que essa precisão de foco tinha efeitos que iam além da motivação. Mudava o que o sistema reticular ativador do cérebro filtrava como relevante. Criava uma espécie de radar interno que detectava informações, pessoas e oportunidades relevantes para o objetivo específico que outras mentes com foco menos preciso simplesmente não capturavam. Como a diferença entre uma lanterna que ilumina vagamente uma área grande e um laser que ilumina com intensidade um ponto específico. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está percebendo que essas 7 características estão descrevendo um tipo de mente que é diferente do estado habitual em que você opera, curta esse vídeo agora. Esse gesto é um sinal de expectativa ativa e de gratidão amplificada pelo que está recebendo. É o campo de atração sendo exercitado no menor nível disponível. Curta e continue. A 5ª característica é o que Hill chamava de resiliência de estado. A capacidade de retornar ao estado de expansão, certeza e possibilidade após perturbações que o desviam temporariamente. Não há ausência de perturbação. A velocidade e a consistência do retorno ao estado de atração após a perturbação. Hill documentou que as mentes que atraíam resultados mais consistentes não eram necessariamente as que menos eram perturbadas. Eram as que retornavam mais rapidamente ao estado de atração depois de qualquer perturbação. Como uma boia no oceano que pode ser empurrada pela onda, mas que inevitavelmente retorna à superfície. A resiliência de estado é a boia, e desenvolvê-la é aprender a retornar cada vez mais rapidamente e mais consistentemente ao estado que atrai. A 6ª característica é o que Hill chamava de intenção de contribuição como motor de atração. A orientação fundamental de quem opera com o propósito de criar valor para outros como motor primário da ação, em vez de extrair valor para si mesmo. Hill foi explícito sobre por que isso funciona como motor de atração. A intenção de contribuição genuína cria um campo completamente diferente do que a intenção de extração. As pessoas ao redor percebem a diferença, mesmo sem articulá-la conscientemente, e respondem à intenção de contribuição com uma abertura, uma colaboração e uma generosidade que a intenção de extração, mesmo quando bem disfarçada, raramente consegue criar. Aqui quero pausar. O sistema completo de desenvolvimento das 7 características da mente que atrai é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma progressiva e acompanhada. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A 7ª característica é o que Hill chamava de fé ativa em algo maior. A crença operacional, não apenas intelectual, de que existe uma inteligência e uma ordem no universo que está trabalhando a favor de quem está alinhado com seu propósito mais profundo. Não fé como resignação passiva, fé como a confiança ativa que libera a atenção do controle e cria o espaço para que o resultado se manifeste da forma mais completa possível. Hill documentou que essa fé ativa tinha um efeito paradoxal, mas consistente. Quando a tensão do controle era liberada através da fé, os resultados tendiam a chegar de formas que excediam o que o controle rígido poderia ter produzido. Como segurar areia com a mão aberta em vez de fechada. A mão fechada tenta controlar e perde. A mão aberta recebe e sustenta. Marcos 11, versículo 24, expressa essa lei com uma precisão que não envelhece. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e ser-vos-á assim. Crede que recebestes. O verbo no passado. A fé que opera como se o resultado já fosse real. Essa qualidade de fé ativa é exatamente o que Hill descrevia como a 7ª característica da mente que atrai. E é a que mais consistentemente distingue quem recebe o que pede de quem pede sem receber. Agora vamos falar sobre como desenvolver essas 7 características de forma prática e progressiva. Hill identificou que tentar desenvolver todas as 7 simultaneamente e com a mesma intensidade
era uma estratégia que raramente funcionava. A que funcionava era a instalação progressiva, começando pela característica que tinha mais impacto no estado atual da pessoa e que criava o momentum para o desenvolvimento das demais. Para a maioria das pessoas, Hill recomendava começar pela gratidão amplificada. Não porque fosse a mais importante isoladamente, mas porque era a que mais consistentemente criava o estado emocional a partir do qual o desenvolvimento das outras 6 se tornava mais acessível. A gratidão amplificada criava a abertura, e a abertura era o estado a partir do qual a certeza operacional, a expectativa ativa, o foco de precisão, a resiliência de estado, a intenção de contribuição e a fé ativa podiam ser desenvolvidos com muito mais facilidade do que a partir do estado de fechamento que a maioria das pessoas experimentava. A prática que Hill recomendava para a gratidão amplificada era específica, não a lista de gratidões. A sessão de gratidão profunda. 10 minutos uma vez por dia, de foco deliberado e emocional em 3 coisas específicas pelo quais você é genuinamente grato. Tão específicas que você possa sentir a gratidão em vez de apenas descrevê-la. Tão específicas que o subconsciente as registre como informação real sobre o que tem valor em vez de como declaração mecânica. Essa sessão de gratidão profunda, praticada consistentemente ao longo de semanas, começa a mudar o estado basal a partir do qual as outras características podem ser desenvolvidas. E à medida que o estado basal muda, o campo de atração que a mente cria vai respondendo com mais consistência ao que está sendo buscado. Filipenses 4, versículo 7, descreve o resultado dessa prática com uma precisão surpreendente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento. A calma e a certeza que não dependem de evidência externa para existir. Esse é o estado a partir do qual a mente que atrai resultados extraordinários opera. E a gratidão amplificada é uma das práticas mais eficazes disponíveis para criar e para sustentar esse estado. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a emoção genuína de quem está ativando as 7 características. Minha mente opera com certeza operacional, porque sei que o que foi criado para criar pode e vai se manifestar. Repita. Minha mente opera com certeza operacional, porque sei que o que foi criado para criar pode e vai se manifestar. Estou em estado de expectativa ativa e percebo oportunidades que o estado de escassez tornava invisíveis. Repita. Estou em estado de expectativa ativa e percebo oportunidades que o estado de escassez tornava invisíveis. Minha gratidão é amplificada e genuína e cria o campo de receptividade que permite receber o que está sendo buscado. Repita. Minha gratidão é amplificada e genuína e cria o campo de receptividade que permite receber o que está sendo buscado. Meu foco é de precisão cirúrgica sobre o que estou construindo e minha mente organiza tudo em função desse foco. Repita. Meu foco é de precisão cirúrgica sobre o que estou construindo. Minha fé ativa libera a tensão do controle e cria espaço para que o resultado chegue de formas que excedem o que o controle poderia produzir. Repita. Minha fé ativa libera a tensão e cria espaço para o resultado se manifestar. Eu começo meu dia vencendo porque minha mente atrai resultados extraordinários e está sendo fortalecida nesta manhã. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque minha mente atrai resultados extraordinários e está sendo fortalecida nesta manhã. Sinta cada afirmação como uma das 7 características sendo ativada. Sinta o campo de atração se tornando mais coerente. Napoleon Hill concluiu que a mente que atrai resultados extraordinários não é um dom raro concedido a poucos. É o resultado natural de um conjunto de características desenvolvidas através de práticas deliberadas ao longo do tempo. E essas características, que podem parecer misteriosas quando observadas nos resultados que produzem, são completamente identificáveis, completamente compreensíveis e completamente desenvolvíveis
por qualquer pessoa que escolha fazê-lo. Você está desenvolvendo essas características agora, nesta manhã, com cada afirmação, com cada respiração deliberada, com cada escolha de operar a partir do estado de expansão em vez do estado de contração. E o campo ao redor está começando a responder, porque é o que o campo sempre faz quando o estado interno muda com consistência suficiente para criar o sinal que o campo pode receber. E se você quer esse desenvolvimento das 7 características estruturado num sistema completo e progressivo, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: minha mente atrai resultados extraordinários. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração do campo de atração sendo ativado e fortalecido. Curta esse vídeo se as 7 características da mente que atrai revelaram onde o seu campo de atração está mais coerente e onde precisa de mais desenvolvimento. Compartilhe com alguém que está trabalhando muito sem os resultados correspondentes, porque pode ser que o trabalho está correto, mas o estado interno não está criando o campo que tornaria o trabalho mais eficaz. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã de desenvolvimento do campo de atração esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais uma das 7 características fortalecida, com mais coerência entre o que você é e o que está buscando criar. A mente que atrai resultados extraordinários está sendo desenvolvida, e o que ela vai criar vai surpreender até você mesmo. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre a mente que atrai e o tempo que vai mudar como você pensa sobre cada período de espera pelo resultado. Ele dizia que o campo de atração não responde instantaneamente ao estado interno. Responde com consistência acumulada ao longo do tempo. Isso significa que os períodos em que o estado interno muda, mas os resultados externos ainda não mudaram, não são evidência de que o campo não está respondendo. São o período de acumulação de consistência que precede a resposta. Como plantar uma semente e esperar a germinação. A semente não germina instantaneamente após ser plantada, mas isso não é evidência de que o plantio foi em vão. É simplesmente o processo funcionando no tempo que o processo leva. Hill documentou que a maioria das pessoas desistia de cultivar o estado interno nos momentos que precediam a resposta do campo. Justamente quando a acumulação estava quase suficiente para criar a mudança visível, elas interpretavam a ausência de resultado externo como evidência de que o estado interno não estava funcionando. E a desistência interrompia a acumulação antes do ponto de resposta. As pessoas que chegavam aos resultados mais extraordinários eram exatamente as que mantinham a consistência do estado interno através dos períodos de acumulação sem resultado visível, que confiavam no processo mesmo sem ver o produto, que continuavam cultivando as 7 características, mesmo sem ver ainda o campo responder de forma clara. Tiago 5, versículo 7, usa a metáfora do agricultor com uma precisão que vai diretamente ao ponto. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber a chuva temporânea serodia. O lavrador que plantou não fica desenterrando a semente para ver se está crescendo. Confia no processo, cuida do solo e aguarda com a certeza ativa de quem plantou algo real que vai produzir fruto no tempo certo. Você está cultivando o solo agora. As 7 características são as sementes. A consistência do estado é a rega. E o fruto virá no tempo do processo, que é sempre o tempo certo para o fruto que está sendo cultivado. Continue cultivando, com paciência, com certeza operacional de que o campo está acumulando a consistência que vai produzir a resposta que está sendo buscada. E nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã de cultivo, com mais um dia de consistência acumulada, com o campo de atração ficando mais coerente e mais poderoso a cada manhã. A mente que atrai resultados extraordinários está sendo desenvolvida e o resultado extraordinário está chegando.
Boa manhã. E uma última prática de Hill para o desenvolvimento da mente que atrai, que vai potencializar tudo que foi discutido. Ele chamava de diário de coerência. A ideia é simples, mas extraordinariamente eficaz. Você mantém um registro diário de 2 elementos. Primeiro, o estado interno predominante do dia. Em qual das 7 características você estava mais forte e em qual estava mais fraco. Segundo, as evidências de resposta do campo que apareceram, as coincidências significativas, as oportunidades que surgiram, as conversas inesperadas, qualquer coisa que pode ser lida como o campo respondendo ao estado interno. Esse diário serve a 3 funções simultâneas. Torna o desenvolvimento das 7 características mais consciente e mais deliberado, porque o ato de registrar exige que você observe. Cria evidências visíveis de que o campo está respondendo, mesmo antes que a resposta grande seja perceptível, porque as evidências pequenas estão presentes desde cedo, mas são invisíveis sem o ato de registrar. E ao longo do tempo, revela padrões entre o estado interno de determinados períodos e as respostas do campo que seguiram, criando uma base de dados pessoal sobre como o seu campo de atração específico funciona. Hill dizia que as pessoas que mantinham o diário de coerência por 6 meses ou mais relatavam algo que ele considerava um dos dados mais importantes de toda a sua pesquisa. Elas conseguiam prever o que o campo ia responder com base no estado interno que havia prevalecido nas semanas anteriores. A correlação entre o estado interno cultivado e a resposta do campo se tornava tão evidente no registro que não havia mais espaço para questionar se o processo funcionava. A questão se tornava apenas como calibrar melhor o estado para atrair com mais precisão o que estava sendo buscado. Esse é o nível de domínio do campo de atração que Hill considerava possível para qualquer pessoa com consistência suficiente. Não um domínio místico e inacessível. Um domínio prático, documentado e replicável, que emerge naturalmente da prática consistente das 7 características ao longo do tempo. Comece o diário de coerência hoje. A primeira entrada pode ser simples: estado predominante desta manhã. Evidências de resposta do campo que você vai observar ao longo do dia. E ao final do dia, o registro do que foi observado. Ao longo das semanas, observe os padrões. E deixe que os padrões aprofundem a sua compreensão de como o seu campo de atração específico funciona. Porque o objetivo não é entender a lei de atração em abstrato, é entender como ela funciona especificamente para você, com o seu estado, os seus objetivos e as suas características. E esse entendimento personalizado é o que o diário de coerência produz ao longo do tempo. Sua mente está atraindo. Sempre esteve. A questão é o que está atraindo. E a resposta é sempre consistente com o estado interno predominante. Escolha o estado. Cultive as 7 características. Registre no diário. E observe o que o campo responde quando o estado é consistentemente o de quem foi criado para criar algo extraordinário. Boa manhã. E que o campo de atração desta manhã seja mais coerente do que o de ontem. E o de amanhã mais coerente do que o de hoje.